Qual casa real europeia é a maior de todos os tempos? Hoje vamos tentar responder a esta pergunta. Para fazer isso, vamos apresentar uma contagem regressiva de 10 dinastias que escolhemos e classificamos de acordo com a sua grandeza. Obviamente, no fim das contas, nossas escolhas são subjetivas, mas tentamos fazer isso de forma um pouco científica. Basicamente, consideramos 3 critérios. Primeiro, longevidade. Casas muito antigas ou que sobreviveram por um longo período tinham mais chances de ficarem mais bem classificadas. Segundo, abrangência geográfica. Dinastias que reinaram em vários países diferentes foram consideradas maiores do que aquelas que reinaram apenas em um ou 2. E, finalmente, poder geral. Casas reais que reinaram durante o período de maior domínio de uma nação tendiam a ficar mais bem colocadas. Feita esta breve introdução, acomode-se e prepare-se para conhecer 10 grandes casas reais da Europa. Antes de começar, é importante deixar claro o que é uma casa real. Uma casa real é basicamente uma família, e de modo geral na Europa, as casas reais são definidas pela linhagem paterna e não pela materna. Por exemplo, a Rainha Vitória pertencia à Casa de Hanover, mas quando seu filho Eduardo VII se tornou rei, a casa reinante no Reino Unido passou a ser a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. Isso porque esta era a casa do marido da Rainha Vitória, o príncipe Albert. Mais tarde, o nome foi mudado para Windsor, mas na prática trata-se da mesma casa. Portanto, as casas reais funcionam um pouco como sobrenomes. O sobrenome, ou assim chamada casa real de uma família, permanece o mesmo até que tenhamos uma monarca mulher. Nesse momento, quando a monarca morre, o próximo soberano pertencerá a uma casa diferente, pois herdará o sobrenome do pai, e não da mãe. Também é importante destacar que este vídeo trata apenas de casas reais, não de casas nobres. Em geral, o termo real se refere ao posto de rei ou rainha, ou alguém de hierarquia ainda mais alta como o imperador ou imperatriz, embora nesses casos também se possa usar o termo casa imperial. Portanto, tenha em mente que as casas que reinaram apenas com títulos, como duque ou príncipe, não foram consideradas. Número 10. A Casa de Saboia. O fundador e mais antigo ancestral na linha masculina desta família foi um homem chamado Humberto Mãos Brancas, que foi o primeiro conde de Saboia e viveu há mais de 1000 anos. Você pode ver no mapa que a região de Saboia está localizada no canto noroeste da Itália. Os chefes desta casa reinaram por muitos séculos como condes e mais tarde como duques de Saboia, mas somente no século XVIII eles ascenderam ao posto de realeza. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, eles apoiaram os Habsburgs e por isso foram recompensados com a coroa da Sicília. Porém, após apenas 7 anos, foram obrigados a trocar a Sicília pela Sardenha, e foi na Sardenha que reinaram por mais tempo. Com um processo de unificação italiana, o Reino da Sardenha acabou evoluindo para o Reino da Itália, e nesse momento os Saboia finalmente passaram a reinar sobre uma grande potência. Houve até um breve período em que um membro secundário da família ocupou o trono da Espanha, mas isso não durou. Número 9. A Casa de Wittelsbach. Esta casa remonta a um conde bávaro chamado Otto, e a primeira grande coroa que eles conquistaram foi uma das mais importantes, a coroa do Sacro Imperador Romano Germânico. Na verdade, eles foram eleitos para essa posição 3 vezes ao longo da história, mas em cada ocasião não conseguiram mantê-la por mais de uma geração. De forma semelhante, um membro desta casa também foi eleito para reinar na Dinamarca, Noruega e Suécia durante o período da União de Kalmar, e depois também na Boêmia durante a Guerra dos 30 Anos. Mas, novamente, em ambos os casos, os reinados foram de curta duração. Somente quando um ramo da família, conhecido como a Casa do Palatinate-Zweibrücken, assumiu o trono da Suécia em 1654, é que conseguiram estabelecer um pouco de continuidade dinástica. Finalmente, durante a Era Napoleônica, o Reino da Baviera foi formado em seu território de origem, e os chefes da Casa de Wittelsbach serviram como reis independentes ali até a Baviera se unir ao Império Alemão em 1871. A partir desse momento, continuaram a servir como reis, mas como parte do Império Maior, até 1918. Número 8. A Casa de Nassau.
Aqui temos mais uma casa que começou com um conde alemão e depois ascendeu brevemente ao posto de Sacro Imperador Romano Germânico. No entanto, neste caso foi um ramo posterior da família, conhecido como Casa de Oranha-Nassau, que se tornou um grande protagonista na Europa. Um membro desse ramo, conhecido como Guilherme o Silencioso, liderou a revolta holandesa, e assim, a casa tornou-se a governante de fato da República Holandesa. Embora, como líderes de uma república, eles não fossem de fato reis. Contudo, eles acabaram obtendo esse título quando os Países Baixos se tornaram um reino em 1815. Oficialmente, a Casa de Oranha-Nassau ainda reina nos Países Baixos, porém, o ramo ao qual pertence o atual rei não é agnático, apenas pela linha masculina. O ramo agnático deixou de reinar com a morte da rainha Guilhermina, em 1948. Por fim, houve um breve período em que a Casa de Oranha-Nassau reinou como comonarcas tanto na Inglaterra quanto na Escócia. Isso ocorreu quando o rei Guilherme III e a rainha Maria II foram coroados após a Revolução Gloriosa. Número 7. A Casa de Ivreia, Anscaridas. Aqui temos uma casa muito antiga, novamente com origens no noroeste da Itália. Na verdade, um de seus membros, Berengário II, reinou como rei da Itália na época em que os carolíngios ainda estavam no trono da França. Mas naquele período, eles perderam a coroa da Itália para o homem que muitos consideram ser o primeiro verdadeiro sacro imperador romano germânico, Otto o Grande. No entanto, o neto de Berengário acabou se tornando conde da Borgonha, e um de seus descendentes, por meio de um casamento com a imperatriz Urraca de Castela e Leão, abriu caminho para que a casa passasse a reinar na Península Ibérica. Ali, a dinastia é às vezes chamada de Casa de Borgonha, embora não deva ser confundida com a Casa de Borgonha portuguesa, que tem suas origens na França. Com o tempo, um ramo ilegítimo da dinastia conhecido como Casa de Trastamara tornou-se o ramo principal. Esse ramo se dividiu em dois. Um continuou a reinar em Castela e o outro passou a governar Aragão e Sicília. Algumas gerações depois, Isabel, rainha de Castela, casou-se com seu primo de segundo grau Fernando, rei de Aragão, e as duas coroas foram unidas, passando a ser conhecidas como Espanha. No entanto, como Fernando e Isabel não tiveram filhos homens, a Casa de Trastamara ou Ivreia chegou ao fim em 1516, e o trono da Espanha passou para o filho da filha sobrevivente mais velha do casal, que pertencia a outra casa, sobre a qual falaremos em breve. Número 6. A Casa de Hohenzollern. A Casa de Hohenzollern teve origem na Renânia, mas acabou herdando tanto a região em torno de Berlim, chamada Brandemburgo, quanto uma área chamada Prússia, situada próxima à Polônia. Com o tempo, o governante Hohenzollern dessas duas regiões adotou o título de Rei na Prússia e, posteriormente, Rei da Prússia. Durante o reinado de seu monarca mais famoso, Frederico o Grande, a Prússia se igualou em poder ao Sacro Império Romano Germânico, resultando na existência simultânea de duas grandes potências germânicas. Várias décadas após a dissolução do Sacro Império Romano Germânico e sua substituição pelo Império Austríaco, foi formado um novo império chamado Império Alemão, no qual o rei da Prússia passou a ser também imperador alemão, ou Kaiser, em alemão. A Casa de Hohenzollern manteve esse título até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. No entanto, os Hohenzollern continuaram a reinar como reis mesmo após esse período. Um ramo secundário da família, conhecido como Casa de Hohenzollern-Sigmaringen, havia se tornado reis da Romênia e permaneceu no trono até que o país se tornou comunista em 1947. Número 5. A Casa de Welf. Esta é outra casa que, assim como as de Wittelsbach e Nassau, deteve brevemente o título de Sacro Imperador Romano há muito tempo, mas que veio a governar em um local diferente muitos séculos depois. Nesse caso, os Welfs, mais tarde conhecidos como Casa de Brunswick-Nummenburg, são mais conhecidos por se tornarem monarcas da Grã-Bretanha, que passou a ser chamada de Reino Unido durante seu reinado. Lá, ficaram conhecidos como Casa de Hanover.
A Casa de Hanover herdou o trono da Grã-Bretanha quando os herdeiros protestantes da Casa de Stuart se extinguiram. Foi durante seu governo que o Império Britânico atingiu o auge do seu poder. Após a Era Napoleônica, o próprio Hanover tornou-se um reino, inicialmente em união com o Reino Unido, mas depois com seus próprios reis independentes, de 1837 a 1866. Vale destacar também que a Casa de Welf deteve brevemente o título de Imperador da Rússia, muito brevemente, quando o bebê de 2 meses, Ivan VI, foi colocado no trono, apenas para ser deposto em um golpe 1 ano depois. Você notará que marcamos Welf primeiro como o fundador da dinastia, mas também indicamos um ancestral masculino ainda mais antigo. Isso porque tanto a Casa de Welf quanto uma casa nobre italiana, conhecida como Casa de Este, podem traçar suas linhagens masculinas até Bonifácio da Toscana, um homem nomeado governador da Itália pelo próprio Carlos Magno. Portanto, de todas as dinastias desta lista das 10 principais, a Casa de Welf é, na verdade, a mais antiga. Número 4. A Casa de Wettin. Outra casa alemã. Você vai notar que a maioria dessas casas reais é de origem alemã, ou às vezes italiana, e que elas têm origem em condes que inicialmente serviram dentro do Império Franco durante o período carolíngio, e então lentamente ascenderam a posições cada vez mais altas, muitas vezes herdando terras em outras partes da Europa, bem longe de onde surgiram. No caso da Casa de Wettin, sua origem está em uma pequena cidade alemã chamada Wettin. Esta é a primeira casa real que analisamos até agora que ainda reina atualmente. Tanto a Casa de Windsor, no Reino Unido, quanto a Casa da Bélgica são ramos da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, que, por sua vez, é um ramo da Casa de Wettin. Mas o primeiro lugar onde a Casa de Wettin alcançou o título de realeza foi na comunidade polaco-lituana. Lá, um membro da casa chamado Augustus o Forte foi eleito rei e depois seu filho também ocupou o trono. Essa mesma linhagem se tornou reis da Saxônia, quando esse reino foi criado em 1806. No entanto, foi um ramo diferente da família chamado Saxe-Coburgo-Gotha que alcançou ainda mais destaque ao longo do século XIX. Membros desse ramo passaram a reinar como reis na Bélgica, Portugal, Bulgária e, em 1901, no Reino Unido. Essa foi a mudança que mencionamos anteriormente, ocorrida na morte da Rainha Vitória. Assim, pela linhagem paterna, a atual Rainha Elizabeth II pertence à Casa de Wettin e, portanto, é a Casa de Wettin que ocupa o trono mais importante da Europa hoje. É por causa disso e também pelo fato de que esta casa chegou a reinar em uma grande variedade de países diferentes que classificamos essa casa real em uma posição tão alta no ranking. Número 3. A Casa de Oldenburg. Essa casa não é tão conhecida quanto algumas das outras desta lista, mas, na minha opinião, merece estar entre as 3 primeiras, porque, assim como a Casa de Wettin, acabou ocupando o trono de muitos países diferentes. Embora tenha se originado na Alemanha, está principalmente associada à Dinamarca, onde ocupa o trono há impressionantes 572 anos. Embora o ramo original tenha se extinguido e sido substituído por um ramo secundário conhecido como Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ou, abreviadamente, apenas Glücksburg, a Casa de Glücksburg também reina atualmente na Noruega e, até a década de 1970, reinava na Grécia. No entanto, houve outro ramo secundário da Casa de Oldenburg que alcançou alturas ainda maiores, a Casa de Holstein-Gottorp. Esse ramo passou a reinar tanto na Suécia quanto no Império Russo, onde era conhecido como Holstein-Gottorp-Romanov, ou simplesmente Romanov. Você vai notar que a Casa Romanov Agnática original não entrou na nossa lista das 10 mais importantes. Isso porque eles reinaram em apenas um país, a Rússia, e, na verdade, só reinaram lá por cerca de um século. Após Catarina a Grande, todos os Romanovs são tecnicamente membros desta casa, a Casa de Oldenburg. Então, olhando por esse lado, os Oldenburgs governaram a Rússia por mais tempo do que os Romanovs originais. Mas espere, tem mais. Os Oldenburgs herdaram o trono mais importante ainda existente na Europa hoje, o do Reino Unido. Quando a rainha Elizabeth morreu, Charles se tornou rei. Depois, provavelmente, será William, e se a monarquia ainda existir daqui a muitas décadas, eventualmente George.
Embora oficialmente pertençam à Casa de Windsor, do ponto de vista estritamente agnático, Charles, William, George, Louis, Harry e Archie, etc., são todos membros da Casa do Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth. Ele era originalmente um príncipe da família real da Grécia, que, por sua vez, descende da família real da Dinamarca, que pertence à Casa de Oldenburg. Número 2. A Casa de Habsburg. Alguns de vocês talvez esperassem ver essa dinastia em primeiro lugar, mas não, eu não acho que ela mereça tanto, e explicaremos nossos motivos em breve. Obviamente, os Habsburgs são extremamente importantes. Eles detiveram o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico por mais tempo do que qualquer outra dinastia, e durante a maior parte desse tempo também ocuparam as coroas da Boêmia e da Hungria. Mas o que os torna tão importantes é que de 1516 a 1700 eles também detiveram um segundo grande poder, a Espanha, que na época incluía o sul da Itália e, por um período de 59 anos, também Portugal. No entanto, devido à sua infame tendência ao casamento consanguíneo, a Casa Agnática de Habsburg se extinguiu na Espanha em 1700 e na Europa Central em 1780. A partir desse ponto, os membros da Casa de Habsburg, que passaram a ser imperadores da Áustria, eram tecnicamente membros de outra casa, a Casa de Lorena, assim como os herdeiros dos títulos Habsburg hoje. Por isso, não os incluímos nas contagens. Número 1. A Casa de Capeto. Essa casa, originalmente da França, tem muitos ramos, mas todos são ramos de linha masculina e, portanto, fazem parte da mesma casa. Então, a Casa de Valois, a Casa de Bourbon, a Casa de Orleans, todas são, na verdade, a mesma casa. Há várias razões pelas quais acreditamos que os capetianos merecem superar os Habsburg e ocupar o primeiro lugar. Antiguidade. É uma casa muito mais antiga. Foi fundada por Hugo Capeto, conde de Paris, mas sua linhagem pode ser rastreada ainda mais longe via os Robertianos, até um conde que viveu nos primeiros dias do Império Carolíngio. Longevidade. Ainda reina hoje, não na França, onde teve um reinado de 800 anos, mas na Espanha, onde reina com uma interrupção há mais de 300 anos. Alcance geográfico. Não foi apenas na França e na Espanha que a Casa de Capeto deixou sua marca. Na verdade, a Casa de Capeto ocupou mais tronos independentes na Europa do que qualquer outra casa. Vamos à lista. A casa reinante inicial em Portugal, a Casa de Borgonha, assim como seu ramo ilegítimo, a Casa de Avis, eram ambos descendentes agnáticos dos capetianos. Os reis independentes de Navarra, antes do reino se fundir com a França, eram capetianos de linha masculina. A segunda Casa de Anjou, que governou o sul da Itália e a Hungria durante o auge do poder daquele país, era capetiana. A casa que reinou no Reino das Duas Sicílias, novamente no sul da Itália, também era capetiana. A Casa de Courtenay, um ramo secundário da Casa de Capeto, alcançou o título de imperador no efêmero Império Latino, estabelecido como resultado da Quarta Cruzada e da captura de Constantinopla. Henrique de Valois foi eleito rei da Polônia. Luís VIII de França, o Leão, capturou metade da Inglaterra e foi declarado rei lá, embora mais tarde tenha concordado em dizer que nunca foi realmente legítimo. Por todos esses motivos, sua antiguidade, sua longevidade e o fato de terem ocupado tantos tronos diferentes, diríamos que a Casa de Capeto, principal rival da Casa de Habsburg durante grande parte da história europeia, é na verdade superior àquela. Conclusão. Listamos aqui 10 grandes casas reais europeias e até as classificamos da 10ª à 1ª. Por favor, diga nos comentários o que você acha. Sinta-se à vontade para discordar das nossas escolhas e nos diga quem você acha que nós deixamos de fora ou quem você teria classificado de forma diferente. Se gostou do vídeo, por favor curta e se inscreva para assistir novos vídeos que vamos publicar.